Amigos, nós vamos aqui fazer um breve comentário sobre o Evangelho. Na verdade, vai ser sobre o livro A Boa Nova. Está aqui em minhas mãos, está de cabeça para baixo para vocês, mas é o livro A Boa Nova, de Humberto de Campos, biografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Tem aqui um momento muito importante. Esse livro, para quem não conhece, ele é preenchido de episódios que narram o encontro com Jesus, com os apóstolos, com episódios ocorridos entre eles, situação pessoal de cada um deles, e o Cristo sempre como aquele magnânimo amigo celeste que vem sanar, ajudar, auxiliar os próprios companheiros de evolução, que é o nosso papel, é o papel das instituições, né? É o papel da nossa doutrina como instituição, é o papel da Casa Espírita, amparar, auxiliar, e sermos nós também amparados e auxiliados, aqueles que estão na direção, porque todos nós ocupamos o mesmo lugar, que é progredirmos em direção a Jesus. Mas esse episódio que vamos ver, é o encontro entre Jesus e Bartolomeu, e que tem o título de Bom Ânimo, é do item 8º do livro. Esse episódio ele é muito importante para os dias de hoje, para nós. Porque Jesus, com a sua amplidão maior, ele via e vê até hoje, ele nos vê, né? Nos vê como o médico do nosso espírito, o médico que nos enxerga com profundidade. Então ele começou a enxergar que Bartolomeu estava com dificuldades. E o olhar profundo, que um dia ainda veremos, de ter esse olhar também, né? De olhar o próximo, olhar o outro como espírito imortal, nas suas expressões mais delicadas, mais sutis. Então Jesus começou a perceber que Bartolomeu era triste. Aliás, o próprio Evangelho, que olha, o apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos de Jesus, desde os primeiros tempos de suas pregações junto aos Tiberíades. Então ele era um dos mais dedicados ao trabalho do Cristo, ao Evangelho. Ele estava do lado de Jesus. Mas vamos ver que para nós entendermos um pouco melhor. Olha só, todas as possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e a família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveita alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falar-se o seu próprio coração. Mestre, exclamou ele timidamente, não saberia nunca explicar-vos o motivo ou porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso Evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é desse mundo, olha só, gente, isso. Quando Jesus esclareceu a ele que o reino não era desse mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, o selo do mal, olha, gente, isso. Pois aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos enganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Então, olha o que estava acontecendo com Bartolomeu. Um apóstolo do Cristo, do lado de Jesus, convivendo do lado do Mestre, e de repente ele entrou numa decadência, né? A história segue, que consta aqui que ele tinha dificuldade no relacionamento com seus pais. Os pais e os irmãos não admitiam seguindo Jesus, que ele sofria. Naturalmente, nós podemos entender aqui que Bartolomeu não tinha a visão do mundo de provas e expiações, das dificuldades dos espíritos em evolução. Bartolomeu não enxergava
que a Terra, que o Cristo vinha exatamente para esse fim, para essa finalidade de nos acionarmos para as regiões altas. Então, ele sofria por isso. Mas, na verdade, gente, provavelmente ele deixou que a sua vibração, seu conteúdo vibratório caísse. Aí o seu horizonte, ele começou a enxergar só aquele horizonte. E naquele horizonte ele passou a ser alimentado daquele horizonte. E que horizonte que é esse? Olha, ele fala, pois aqui o selo do mal, olha gente, o selo do mal, parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é o triunfo do crime, o jogo das ambições, a colheita dos enganos. Muito próximo dos dias de hoje, não é? O jogo do crime, as ambições exacerbadas, as coisas mais puras parece que não existem, que na verdade era o olhar dele. Claro que a Terra, era o olhar de compreensão, não é? Que nós devemos ter para conosco mesmo também. Porque se nós começamos a compreendermos o planeta como prova e expiação, compreendemos os irmãos que ainda habitam, carregam dificuldades de espíritos ainda em evolução. Portanto, o mal, aqui que Bartolomeu fala, o selo do mal parece estar carimbado em todos nós ainda. Mas é processo evolutivo, é processo, tudo vai mudar, tudo está modificando. É só olharmos para a Idade Média, né, o avanço que nós temos até hoje. E olha só a resposta que Jesus dá para ele. Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto... Não, volta um pouco antes. Jesus lhe fitou, e não, ele está certo, e disse serenamente, Bartolomeu, a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou o da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não te produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança, em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Então, olha só, esse bom ânimo cristão, essa alegria cristã, esse positivismo da nossa razão iluminada, compreendendo as coisas, compreendendo... Isso é viver como espíritos, né, gente? É viver como espíritos imortais. Compreendemos a vida como espírito. E temos essa expansão da nossa bondade, a expansão da nossa luz perante a vida, mais conectados com Jesus, mais próximos do Mestre, nós estaremos verdadeiramente modificando. E Bartolomeu vai dizer na frente, Bartolomeu modifica completamente após essa entrevista que ele tem com Cristo. Mas olha só, ele foi então persistindo, ele falou, mas Senhor, Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Mas, olha só, mas o Evangelho exige de nós fortaleza permanente. Então ele pergunta para Jesus se o Evangelho exige fortaleza permanente. Ele tem que ser forte sempre, não é? Tem que ficar sempre firme, sempre iluminado. Olha a resposta que Jesus dá para ele. A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades, em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade de nosso Pai? Então, Jesus diz aqui, Bartolomeu já querendo se defender, né? Mas, Senhor, eu tenho que ser firme permanentemente? O Evangelho nos cobra permanentemente? Aí Jesus até coloca o Evangelho como verdade, né? Ele fala que a verdade não exige, a verdade transforma. Então é isso, meus queridos, que nós precisamos ter, né? Essa compreensão que Jesus segue ele dizendo assim, olha, que aproveite todos os momentos, amanhã, à noite, à tarde, os segundos, os milésimos de segundos da nossa vida, eles são todos preenchidos do bem celeste. Porque há um conhecimento divino, como tem essa planta aqui atrás, né? Como tem essa planta, a natureza é rica de beleza, tudo é belo para nos enriquecermos para a nossa transcendência divina. Não somos órfãos de nosso Pai.
Não vivemos aqui na Terra desligados, desconectados. Estamos conectados com uma era divina, com os céus, conectados com as estrelas, conectados com a natureza, com tudo. É uma vida divina e que só está pedindo de nós sintonia. Está pedindo muito mais de nós do que deles. O Pai nos serve. Somos nós que temos que ir em direção ao bem celeste. E Jesus, Emmanuel nos fala, para encerrar, Jesus fala assim, Emmanuel fala assim, que o Cristo, ele não vem, ele não fica de lado dizendo assim, vem para cá, aqui é muito bonito, venham todos, aqui é mais divino. Não, o Mestre vem até nós. Ele vem, né? Ele diz assim, olha, eu vou até vocês. Vinde a mim, mas eu vou até vocês. Então é isso, meus queridos. Um forte abraço e até um próximo encontro nosso. Até lá. Uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao tratamento do Lar Espiritual Seara de José. Tratamento esse à distância. Ainda nos encontramos distantes, nos encontramos muitos confinados. E hoje a ideia nossa é unir nossos pensamentos, os nossos desejos de melhora, de serenidade, de paz. Unindo todos esses desejos, nós conseguiremos uma grande corrente de amor, porque é só pelo amor que a gente consegue unir esses pensamentos. E não tenho dúvida nenhuma que nós estamos acompanhando, principalmente as pessoas que estão aqui em tratamento nesta casa, no Seara de José, a Emilene, o esposo lá da Urânia, né, o netinho da nossa querida Edith, e outras pessoas que mandaram. Hoje mesmo recebi um telefonema, e eu fico muito triste quando eu vejo que as pessoas perguntam quando é que vai voltar, precisava tanto. Aí eu falava para elas assim, olha, vocês podem ir pela internet, é o que podemos fazer nesse momento. Não tem como, né? Não tem como fazer um tratamento a não ser à distância. E elas falam, mas eu não sei nem mexer na internet. E a gente sabe que tem muitas pessoas idosas, e essas pessoas idosas, que são a maioria dos frequentadores de nossa casa, é que principalmente não nos permite abrir. Infelizmente. Meu coração fica em pedaços quando eu escuto as pessoas falando isso no telefone. E realmente eu gostaria muito de abraçar cada uma delas, de poder ajudar, de trazer a equipe do Seara todinha para receber. Mas não temos essa possibilidade. Então, vamos nos abraçando virtualmente, vamos nos acolhendo pelo pensamento, pelos sentimentos, pelas emoções de amor. E eu gostaria muito que você agora vá preparando o seu copo d'água, seu copinho de água para ser fluidificada. Você que está em tratamento e você que é uma pessoa que não conhece o Seara de José, está nos acompanhando, pode colocar o copinho de água. Vamos trabalhar juntos em pensamento, em energia, porque nós sabemos que o pensamento é energia em movimento, isso já está no Livro dos Espíritos, aprendemos com os nossos irmãos. Então, nós temos essa capacidade de energizar, de mandar forças. E ontem, domingo, dia 21, às 6 horas, inclusive está no nosso Face, nós fizemos uma transmissão do Renato Prieto com o José Carlos Luca, Dr. José Carlos Luca, que é um advogado conhecido por todos no meio espírita. E ao final dessa transmissão, ela está inclusive no nosso canal do YouTube, eu senti aquela força de dizer assim, enquanto eu olho para o outro, enquanto eu vejo as pessoas que estão precisando de ajuda, eu não vou ter tempo para olhar para mim, eu não vou ficar só preocupado com as minhas dores. E talvez esse momento seja o momento de despertar. Eu sei que alguns até já têm isso nos seus sentimentos, no seu dia a dia, mas despertar essa vontade de ajudar as pessoas, de amparar as pessoas. Então, isso é fundamental. Às vezes, você não tem um emprego,
Às vezes você não tem um trabalho, você ficou desempregado, você está aí com problemas financeiros. Quem não tem, né? Todos nós temos problemas financeiros, principalmente nessa situação. Mas nós temos amor em nossos corações. E nós sabemos que tudo é no seu momento certo e que tudo vai ser resolvido. Muita calma, muita serenidade, muita tranquilidade em lidar com essas situações. Tudo tem o seu momento certo. Mas nós podemos ser prestadores de serviço de Jesus a todo momento, a toda hora. A todo instante podemos ajudar. Isso é que a gente não pode esquecer. Nós não podemos nos permitir que os problemas sejam maiores do que os nossos sentimentos, principalmente o nosso sentimento de amor. Lembre-se sempre disso. Eu queria dar um recado para vocês. Aliás, não sou eu que vou dar esse recado, quem vai dar o recado é a tia Beth. A tia Beth mandou um vídeo para a gente, convidando vocês a um programa que nós estamos iniciando, um programa novo. Esse programa não é espírita, é um programa para a comunidade daqui da Baixada Santista, e principalmente de Santos, essa cidade que eu amo. Amo muito a cidade de Santos, adoro este lugar. E eu precisava fazer um programa, através da equipe aqui, como Rob Lopes e José Maria, nós dois aqui, criarmos um programa para mostrar a realidade da nossa comunidade, principalmente das entidades assistenciais, dos sindicatos, as dificuldades que nós ainda precisamos melhorar. Então, esse programa ele foi feito para todos aqui da região. Chama-se Seara News Comunidade. Assistam agora o recadinho da tia Beth, da Casa da Vó Benedita. Bom dia, eu sou a Beth, da Casa Vó Benedita. Convido vocês para no dia 24/6, quarta-feira, às 18 horas, aqui no Seara News Comunidade, conhecer um pouquinho mais do trabalho da Casa Vó Benedita, em Santos. Então, como vocês viram, a tia Beth está convidando vocês para quarta-feira, às 18 horas, conhecer um pouquinho da Casa da Vó Benedita, conhecer esse trabalho tão lindo e como que eles estão realizando esse trabalho nesse momento de pandemia, de confinamento, tá bom? Assistam. E quero convidá-los também a amanhã, terça-feira, às 20 horas, a Thaís Pontin e o nosso querido irmão Beni Coquito Filho estarão falando sobre o racismo. A Thaís tem um recadinho para você. A Thaís ela tem já um programa há muitos anos. Assistam aí o recadinho da Thaís. E aí, encarnados, beleza? Bom, galera, para quem não me conhece, sou a Thaís Pontinho, do canal Espírita Pontinho de Luz. Eu vou estar amanhã, hein, com José Maria no Seara News Entrevista, falando sobre um tema muito importante, hein, que é o racismo. Você quer saber qual a visão do Espiritismo e qual a nossa missão como espíritas diante desse tema? Então você não pode perder, hein? É às 20 horas, nós aguardamos vocês. Beijos de luz. Então está aí o convite. Existe uma necessidade de falarmos de assuntos que parece que é um certo tabu em falar no meio espírita. Nós vamos falar um pouquinho do racismo, sim, vamos falar sobre cotas para negros, vamos falar sobre o comportamento do espírita em relação ao racismo, se existe racismo dentro do movimento espírita. Tudo isso será falado abertamente. Temos que falar sobre isso. Temos que contribuir com a sociedade, com esses assuntos, trazendo sempre uma visão espírita. Bem, meus amigos, então nesse momento eu peço a todos que não se importem com as imagens que vão aparecer, se importem com a voz da Alcina, se importem principalmente em elevar o pensamento ao Mestre Jesus, procurem estar numa posição bem tranquila, relaxando, tranquilo, sossegado. Você pode pôr teu celular, escuta e vibra. Mas que essa vibração venha da alma, venha do coração. É o sentimento que vem lá de dentro. É diferente de uma prece lida. Sentimento esse que não exige palavras bonitas, exige apenas vontade, amor.
Então, nesse momento, ouvindo as palavras de Alcina Medeiros, nós vamos iniciar o nosso tratamento desta noite. Que Deus abençoe a todos, que ilumine os vossos corações e vamos acompanhar. Lembrando que todos serão assistidos e amparados. Todos vocês que deixaram os nomes aí nos comentários, vocês que mandaram pelo Messenger, pelo WhatsApp, vocês que mandaram todos os nomes. Mais importante que isso, acompanhem o tratamento junto conosco e façam a vossa prece e escutem as palavras da nossa irmã Alcina Medeiros. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em novos erros. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Jesus, Mestre amigo, sê conosco neste momento em que nos unimos em preces e orações por todos aqueles irmãos que sofrem nos leitos de dor. Bezerra de Menezes, amigo querido, derrama teus fluidos benéficos e curadores sobre todos que se encontram atravessando momentos de dor e sofrimento, onde eles estiverem, nos hospitais, pelas ruas abandonados, nos presídios,
mas que neste momento conseguem voltar aos seus lares curados, seja do Covid ou de outra doença qualquer. A alegria do retorno ao lar. Nós te agradecemos, Senhor. Mas te agradecemos também, Senhor, por aqueles que ainda não conseguiram voltar. Esses irmãos que passaram para o plano espiritual, que neste momento o nosso coração dói, de saudade, da perda momentânea do contato físico. Mas com certeza, Senhor, esses irmãos já estão nas mãos dos socorristas do espaço, encontrando alívio para as suas dores, descanso para o seu espírito depois de uma batalha. E encontrarão mais tarde, no momento oportuno, o entendimento e o seguir na sua caminhada de evolução. Nós te agradecemos, Senhor, de coração. Que sejamos sempre dignos e merecedores, Senhor, de tudo que vós nos dá como aprendizado. Que sobre as nossas águas sejam derramados fluidos benéficos e curadores, necessários a cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Dr. Bezerra. Obrigado, nosso amigo espiritual que está sempre conosco, que nos ampara, que nos protege, que nos intui na melhor maneira a seguir. Muito obrigado por tudo que recebemos. Hoje faremos a oração de Bezerra de Menezes como um agradecimento a este irmão tão querido por cada um de nós. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam eles males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Nós te agradecemos, Pai de infinita bondade. Muito obrigado, Senhor. Abrindo os nossos olhos, respirando profundamente, movimentando os nossos ombros. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paz e seu amor, seja conosco, hoje, agora e sempre, com a graça de Deus. Graças a Jesus.